Muito boa tarde, uma boa quinta-feira, um bom feriado pra você aí de casa. Badá, tudo bem? Tudo bem, Dudu? Viu que eu vim de Tudo verde certo. hoje? Veio de verde. É por causa da Chape ou por causa do patriotismo? É, os dois, né? Os dois, né? 7 de setembro e Chapecoense, mas foi muito bem na Foi bem, escolha. né? Parabéns. Pois é. Matou a pau. O Chapecoense venceu, né? Não teve dificuldade alguma para vencer o Barra na noite de ontem, na Arena Condá. Com o aproveitamento de atletas, inclusive, do grupo principal, a Chape goleou por 4-1. A Chapecoense entrou em campo em busca da primeira vitória na Copa Santa Catarina, com um time muito modificado em relação ao primeiro jogo na competição. Foram 9 mudanças na equipe inicial. Isso porque a Chape aproveitou atletas que haviam sido relacionados um dia antes pela Série B. Marco Antônio e Felipe Ferreira chegaram a jogar contra o Guarani e também estiveram em campo diante do Barra. E foi dos pés deles que saiu o primeiro gol da Chapecoense na partida. Logo aos 5 minutos, Felipe Ferreira recebeu belo lançamento de Rodrigo Freitas. Ele teve liberdade para cruzar e encontrar Marco Antônio, que tirou da marcação e abriu o placar. Sem dificuldades em campo, a Chape seguiu pressionando e ampliou com o Richard aos 13. O único jogador das categorias de base da Chapecoense no time titular, Diego Coser, ampliou. Aos 23 minutos, ele acertou este belo chute de fora da área, 3-0. Com o time formado apenas por atletas das categorias de base, o Barra tentou reagir. Richard errou na saída de bola e Rafael Ribeiro não conseguiu afastar. Diego Lanzarini descontou. No segundo tempo, a Chapecoense administrou o resultado e em uma jogada individual, o Lucas Alves sofreu pênalti. Ele mesmo cobrou e marcou o primeiro gol como profissional, o quarto da Chape. Fim de jogo, 4-1. A intenção era essa, a gente buscar fazer uma equivalência em relação à minutagem de todos os jogadores, aproveitar esse espaço que a gente tem até o jogo, próximo compromisso da Série B. E nada melhor do que o jogo para a gente conseguir dar condicionamento físico, técnico, tático, para que os jogadores consigam atingir um parâmetro parecido em relação aos minutos de jogo. E a competição ela traz esse fator positivo, e aproveitar a Copa Santa Catarina para isso foi, na nossa opinião, assertivo, né? Para que todos consigam atingir um ritmo de jogo interessante e se colocar à disposição da melhor maneira possível para o professor Claudinei. O Chape aproveitou, né, Badá, esse jogo da Copa Santa Catarina para dar ritmo para alguns jogadores, né? O Richard jogou o jogo inteiro, a gente viu também a dupla de zaga jogando o jogo inteiro, Marco Antônio e Felipe Ferreira, que jogaram a Série B, foram titulares no jogo. Contra um João time, Igor, João Igor, contra Carlos Eduardo. Contra um time do Barra, o jogador mais velho do Barra, 22 anos. Tinha até um menino que entrou no segundo tempo, era veterano, 16 anos, mas uma média de 17, 18, 20 anos no máximo ali os jogadores do Barra. É verdade. Você via que eram meninos, daí você pesquisava lá, pegava o nome do Kaique, 17 anos, do Gabriel Jesus, 17 anos. Né? Então, mas o Barra é isso, né? O Barra aposta muito no trabalho de base, que é a prioridade deles, o profissional nem é tanto prioridade assim, mas enfim, foi um bom jogo para a Chapecoense, venceu ao natural, sem forçar muito, em ritmo de treino, porque o Barra deu muita liberdade para a Chapecoense jogar, e os jogadores aproveitavam, né? Aproveitaram para começar um jogo, para mostrar serviço para o Claudinei Oliveira, né? Para mostrar para o técnico que podem ser utilizados no grupo principal. Claro que alguns erros em função até de que jogo mesmo, esses jogadores não estão acostumados a jogarem juntos desde o início, mas foi um jogo muito tranquilo, né? Só observar aí, parece que é amistoso, né? Olha a liberdade, lançamento lá pro Felipe Ferreira, que chega na linha de fundo de perna direita, cruzou, e o Marco Antônio, primeiro gol dele com a camisa do Chapecoense, né? Primeira vez que o Marco Antônio faz o gol, 1-0, e aí continuou o Chapecoense atacando, aí uma bonita jogada, uma triangulação, o Richard fazendo também o primeiro gol com a camisa da Chapecoense, aí vai ter essa saída errada de lateral aí, e o Diego Coser, que é da base, 18 anos, irmão do Thiago Coser, né, cara? Thiago Coser, seleção brasileira de base, tá lá no Benfica, e o guri é bom de bola. Primeiro gol como profissional. Como profissional, fez 3-0, aí tem o erro do Richard, né, um chute fraco que o Rafael Ribeiro não conseguiu afastar, a bola sobrou ali pro Diego Lanzarini, que acabou fazendo... Artilheiro na base, Diego Lanzarini, bom jogador. E aí o Lucas Alves entrou, sofreu o pênalti, bateu, converteu,
e fez 4-1. Primeiro gol como profissional. Primeiro gol. Então, primeiro gol do Marco Antônio, primeiro gol do Richard, primeiro gol do Diego Coser, que seja o primeiro gol de muitos, e primeiro gol no profissional do Lucas Alves, que na base foi artilheiro. Então, feito o dever de casa, cumpriu com a sua missão, com a sua obrigação. Agora é uma semaninha, porque próximos jogos, né? Sábado, dia 16, sim, o time da Copinha, e não vai ser esse aí, vai ser o time, aquele que jogou com o Marcílio Dias, contra o Figueirense lá em Florianópolis. E no mesmo dia, praticamente no mesmo horário, aí o elenco principal contra o Sampaio Corrêa lá em São Luís do Maranhão. Final de campeonato. Final de campeonato, por enquanto com um estádio fechado, né? O Sampaio perdeu o mando de campo, perdeu não, portões fechados, é uma punição, mas está recorrendo. Eu acho que vai ganhar. Normalmente quando recorre, que é o primeiro jogo, efeito suspensivo, eles vão jogar com casa cheia, Sampaio Corrêa que joga sábado contra a Ponte Preta, e aí nós vamos torcer para a Ponte Preta vencer o Sampaio Corrêa, mas daí vamos para um mata-mata lá contra o Sampaio, mas isso só dia 16, sábado da outra semana. É isso aí.